Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E eu também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Venha e traga as suas sugestões. Ali, uma professora ajuda a outra. E assim a obra do Senhor vem crescendo a cada dia mais. Quero deixar um recadinho para vocês que estão chegando agora no nosso canal. Nós preparamos pré-aula para a classe dos berçários, maternal, jardim de infância, primários e juniores, tudo organizado numa playlist. E agora vamos para a nossa aula número 7, que diz: Na casa de Deus eu aprendo a trabalhar na sua obra. E eu trouxe para vocês algumas sugestões de louvores e trouxe um hino da harpa também, que fala sobre trabalhar e orar. O nosso memorizando é bem curtinho, eles podem memorizar com gestos, é bem facinho, porque diz assim: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12:5. E olha o que você vai tirar ali da nossa igreja, lembra? Vamos preparar ali um show de talentos para as nossas crianças. Mande já um convitinho ali, né, no grupo do WhatsApp para os pais das crianças, ou se eles já têm o celular, manda para eles prepararem algo especial para mostrar o seu talento na classe. Tem criança nessa classe que canta, tem outros que podem ler a Bíblia, uns que oram, outros que tocam. Enfim, cada criança vai escolher alguma forma para adorar a Deus e para apresentar isso durante a sua aula, certo? Então, reserva um tempinho ali no final para que cada um possa trabalhar com o seu talento, mostrar, olha, eu recebi isso do Senhor e eu posso apresentar isso para o Senhor. Às vezes, algum deles consegue fazer uma animação no celular, com um desenho cristão ali, ele pode fazer ali um diálogo. Enfim, como que essa criança pode adorar a Deus? Já vai instigando isso para eles antes, para eles poderem se preparar para chegar domingo ali com tudo certinho. E o que ressaltar na história? Primeiro você vai relembrar com os alunos o que é mesmo uma parábola. Ah, era a forma que Jesus falava com os discípulos. Ele contava uma história e nessa história tinha uma lição para eles, certo? E aí você vai retomando isso com eles e vai contando para eles, conta a parábola. Acabei esquecendo de colocar para vocês o link e a sugestão, né, de como contar essa história. Depois eu coloco para vocês lá no nosso no Telegram o link da irmã que trouxe a sugestão, eu achei muito bacana. O que que ela fez? Ela imprimiu o rostinho, não sei se ela imprimiu, se ela fez EVA o rosto de cada um dos personagens, fez alguns bonequinhos ali e colou num saquinho de papel. Eu achei muito bacana. O que que acontece? Dentro desse saquinho de papel, você vai colocar as moedas. Se você tiver aquelas moedas de chocolate, ok, você pode dar para as crianças se nenhuma delas tiver alergia no final, né, para eles poderem comer. Caso você não tenha, pode cortar aquele EVA dourado mesmo de moeda e coloque lá para eles no saquinho. Aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter que prestar atenção, porque quando começa a aula, você já tem que deixar algumas moedinhas lá. Por exemplo, naquele que ganhou 5 talentos, ele multiplica e deixa mais 5. Então, você já vai deixar 5 dentro do saquinho. Durante a aula, você vai contar mais 5 moedinhas e vai colocar. Para que no final da aula, quando você pega o saquinho, quando voltou o Senhor e perguntou para eles o seu talento, ele tinha o quê? O que que aconteceu com esse que tinha 5? Vamos ver o que que ele fez? Olha só, e começa a contar com as crianças e vê, nossa, ele multiplicou. E aquele que ganhou tanto, então você vai fazendo assim, certo? Aquele que ganhou um, você não põe nada porque ele permanece com um mesmo. E é isso que a gente vai ensinar para as crianças. Você vai contar a história, dramatizando ali com os pacotinhos, com os personagens, e depois você vai dizer assim, mas criança, se nós fôssemos aplicar, quem será que é esse senhor que viveu, construiu ali, né, e deixou e foi embora, deixou seus bens e foi para uma terra distante, mas que vai voltar? Vocês não conhecem ninguém que veio aqui, que veio do céu, viveu aqui na terra, ensinou com seus exemplos, deixou uma igreja aqui, né? Não digo igreja em forma de templo, né? Mas deixou pessoas instruídas para ensinar outras pessoas a aceitar Jesus, deixou um evangelho. Ah, eles vão lembrar de Jesus. E você, muito bem. Então, Jesus é essa pessoa.
É esse Senhor que veio na nossa terra. Ele pagou um preço muito alto por cada um de nós, ou seja, ele comprou todas as pessoas da terra, porque todo mundo estava fadado a morrer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado entrou no mundo, todo mundo agora, o diabo falou assim, são todos meus. E Jesus falou: Ah, Deus falou assim: Pois eu vou mandar o meu filho que tem um sangue inocente para morrer e pagar por todos os pecados e redimir essas pessoas. Agora eles não são mais escravos. Agora Jesus veio, derramou seu sangue e esse sangue é como se fosse o dinheiro que pagou pela liberdade de todos os escravos que estavam na mão do Satanás. Certo? Ele falou: Não, eu estou comprando para mim todas essas pessoas. E só que aí Jesus comprou, algumas pessoas já foram saindo dessa escravidão. Opa, eu já sou liberto em Jesus. Jesus orientou essas pessoas para que fosse e continuasse esse trabalho, porque além de Jesus comprar essas pessoas com o sangue, ele precisa que as pessoas, que os escravos, queiram essa liberdade. Se a gente for comparar, vou contar para vocês, professores, depois você encontra umas palavras para contar para os seus alunos. Se a gente for comparar com a libertação de escravos, quando teve a abolição dos escravos aqui no Brasil, por exemplo, que é a nossa realidade mais próxima, o que aconteceu? Foi dada a liberdade, ó, todos vocês estão livres, podem ir para a vida de vocês. Algumas pessoas falam assim, mas como é que eu vou viver fora dessa escravidão? Eu não sei fazer outra coisa, eu já sei servir. Então, eles abriram mão da liberdade deles e continuaram a servir aquele Senhor, porque eles não sabiam o que fazer fora dali. Eles nasceram escravos, eles cresceram, eles viveram, os pais deles eram escravos, os avós eram escravos, então eles não tinham outra realidade, eles não conheciam outra realidade. E é isso que acontece com os pecadores hoje. Nós, às vezes, é isso que acontece com as pessoas hoje. Muitos já sabem, Jesus já veio, já comprou, eles já pagou pela vida deles, pela alma deles. É só eles se livrarem dessa escravidão e seguir Jesus. Só que eles não conseguem. E aí Jesus falou assim: olha, mandou e instruiu os discípulos que foram instruindo as pessoas até que essa palavra chegou até nós, para que nós possamos ir tirar essas pessoas e dizer: olha, vem, eu vou te ensinar a viver diferente. Olha, aqui nós somos livres. Olha, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é salvo. Olha, nós temos a vida eterna. Olha, viver com Jesus é bom demais. E assim a gente vai mostrando, tirando essas pessoas e levando. Lembra do Moisés quando foi tirar o povo do Egito? O que aconteceu? Aquele povo queria ir? No começo queria ir, estavam tudo empolgado, mas de repente, quando começou as aflições, o Senhor querer trabalhar com eles, o que eles queriam? Eles queriam voltar para o Egito. Certo? Então a gente vê ali como esse exemplo é muito grande até hoje. Então Jesus é esse Senhor que ele veio, comprou toda a humanidade novamente. Então Deus criou a humanidade. A humanidade se perdeu, né? Passando o domínio de tudo, domínio da vida das pessoas lá da terra, tudo para Satanás. Porque tanto que Jesus fala, né? Eis aí o príncipe desse mundo. Aí Jesus teve que vir derramar seu sangue para mostrar, para pagar. Você quer um sangue inocente? Pois então, o meu sangue é o mais inocente e eu pago pelo pecado de todos eles. Agora eles não precisam mais morrer. Eles podem ter a vida eterna. E aí Jesus foi chamando. Algumas pessoas iam largando tudo para trás e seguindo Jesus. Mas ainda existiam outras pessoas que não conheciam Jesus. E aí os discípulos tinham que chegar até essas outras pessoas. E aí foram os missionários, e até hoje nós estamos neste processo, tirando as pessoas do mundo da escravidão e trazendo para a luz de Cristo. Certo? E aí o que acontece? O Senhor Jesus, esse trabalhador, ele foi lá e chamou os seus servos. E deu para cada um deles condição, certo? Deu ali os talentos, que a gente chama que naquele tempo era uma moeda que valia muito tempo, era uma moeda muito cara. Ela equivalia mais ou menos a um salário de 15 anos. Um talento equivalia a um salário de 15 anos, certo? Então era bastante dinheiro que o Senhor tinha dado para eles, para pelo menos para cada um, conforme o que o dono, né, esse senhor, ele conhecia cada um dos seus servos e deu para cada um deles conforme o que lhe cabia, conforme o que ele poderia administrar.
Então, por isso que ele deu para um 5 e deu para aquele um lá. E para cada um deles, falou assim: ó, agora vocês multiplicam, vocês vão trabalhando nisso. Só que o que que aconteceu? Aquele que falou assim: nossa, pegou muito talento, ele falou assim: ah, ele foi atrás, ele começou a trabalhar e multiplicar aquele talento. Quando o dono chegou, ele falou assim: nossa, mas servo bom e fiel. Fosse fiéis no pouco, no muito te colocarei. E foi ali, né? Multiplicando, ele ficou feliz. Como o outro também que multiplicou, ele ficou feliz também. Aí chegou com aquele que ganhou uma moeda e falou assim: cadê? Ah, tá aqui, senhor. Você, como assim? Servo preguiçoso. Ele chamou aquele servo de preguiçoso. Ele deu uma oportunidade, mas aquele homem rejeitou. Então, todos eles tiveram oportunidade. Ele podia ter multiplicado por 2, podia ter conseguido mais 2 moedas. O senhor ainda falou, ó, por que que não deu aos banqueiros? Alguma coisa você podia ter feito, mas não fez absolutamente nada. Então, nós temos pessoas na igreja que a gente vê que, nossa, a pessoa canta, a pessoa prega, a pessoa aprendeu a tocar instrumento, a pessoa aprendeu outras línguas para poder ser missionário, a pessoa se dedica, ela limpa a igreja. Então, tem uma pessoa que ela está envolvida em toda a obra do Senhor. Ou seja, o Senhor fala assim, mas olha, vou dar uma coroa de glória por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Porque o Senhor está dando e continua multiplicando, porque essa pessoa está buscando mais. Então a gente vê ali que as pessoas elas têm condição de melhorar, de arrumar alguma forma de adorar a Deus. Só que o que que acontece? As pessoas assim vão se acomodando, vão se acomodando. Tem pessoa que passa a vida inteira e não ganha uma alma para Jesus. É essa pessoa que vai chegar com o Senhor só com a sua alma lá no céu, só a alma que Jesus salvou para ele, que vai chegar só a dele. Não ganhou a família, não ganhou amigos, não fez nada. Não contribuiu. Ele falou assim: oh, se você não queria pregar a palavra, pelo menos contribuísse para que os outros pudessem fazer a obra missionária. Então, Deus deu condição para todos, físicas ou financeiras, mas o seio espiritual. Se você não pode contribuir, se você não pode pregar, você pode orar pelas pessoas que vão né, trabalhar para a obra do Senhor. Mas, enfim, nós temos que trabalhar na obra do Senhor, achar alguma forma de servir o Senhor, para que mais pessoas possam sair desse estado de escravidão e conhecer a Jesus. Certo? Então, fale isso para as crianças, que desde pequenininho o Senhor dotou eles com talentos. E hoje a gente viu, olha, você, então se a pessoa fala assim, ah, eu não fiz nada, então vem orar com a prof. Mostre para eles que pelo menos orar ele pode. Todos nós temos talento. E vai chegar um dia que o Senhor vai vir e vai requerer de nós. O que é que você fez com tudo que eu dei para você? Com o teu tempo, com a tua saúde, com o teu trabalho, com o teu ministério, com o quê? O que que você tem para apresentar ao Senhor, certo? E finalizamos, é claro, com o nosso show de talentos, você deixando cada criança apresentar o que tem de melhor para Deus, certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, já deixa seu like e até a semana que vem. Tchau, tchau!